Saudações, amigos do YouTube, eu sou Antônio Paulo. Quem não me conhece, eu passei por um transplante de medula óssea halogênico em março do ano passado, 2016. Fui diagnosticado com leucemia em 2015, por isso fiz o transplante. E hoje já estou há 14 meses transplantado. Hoje eu vou falar do como que foi a minha internação no transplante de medula, um pouquinho antes e durante a internação. Quem assistiu, acho que o último vídeo, ou o penúltimo vídeo que eu falei da UTI, em julho de 2015, fiz mais 2 sessões de quimioterapia depois da UTI, e aí em outubro para novembro descobri que a minha irmã, a minha única irmã que foi submetida ao teste, o HLA, deu 100% de compatibilidade. E aí a gente direcionou o tratamento para o transplante de medula, que era o único tratamento assim aconselhável para o meu caso, que era M5. E aí fomos em dezembro, vendemos as coisas aqui em Belém, carro, um monte de coisa que a gente tinha. Fomos com dinheiro assim para passar mais ou menos uns 8 meses. Lá em São Paulo acabamos passando 1 ano e 2 meses. E chegamos lá em São Paulo em dezembro de 2015, para consulta médica. A primeira consulta foi eu, minha esposa e a minha irmã. Chegamos lá com a médica, fomos recepcionados pela residente, que fez todo aquele trabalho braçal de fazer o prontuário do paciente, o que eu passei, o que não passei. E depois entrou a médica titular do hospital, a médica transplantadora, e aí ela pôde, assim, digamos, conversar melhor com a gente, o que era o transplante de medula. Eu confesso para vocês que essa primeira consulta me assustou um pouco. Não só eu, minha esposa, minha irmã também que estava lá presente, porque eu achei assim, eles foram muito diretos, muito francos, sinceros. Então, chegam mesmo com a gente, o que é que você sabe sobre transplante de medula? E começam a colocar assim, muitos pontos negativos, os riscos do transplante para o paciente, claro. E isso assusta um pouco a gente. A gente fica, nossa, é melhor a quimioterapia? É melhor ficar sem nada ou é melhor fazer o transplante? A gente fica meio que... parece, eu vou usar um termo que eu vi uma vez num blog, uma pessoa que também tem uma página sobre transplante, ela disse assim que o transplante de medula parece pular num abismo e ter a certeza que Deus vai lhe amparar, lhe segurar, e é verdade, porque do jeito que é colocado, os riscos do transplante, durante o transplante, os primeiros 100 dias, o que pode acontecer, o que não se sabe o que pode acontecer, a gente assina um papel lá com mais de 15 folhas e o transplante de medula é meio que tido, a nomenclatura ali, como tratamento experimental. É assim mesmo. Desde já o paciente fica ciente que é um tratamento experimental. É algo assim o termo que eles usam. E isso dá um pouquinho de medo, mas assim, com tudo que a gente passou antes, a gente encara o transplante. Logo depois da consulta a gente é submetido a uma série de avaliações pré-transplante, psicológica, psiquiátrica, dentária. Eu tive que arrancar um dente 1 semana antes do transplante, porque os estomatologistas, que é uma especialização da odontologia que cuida dessas doenças da boca, eles não tinham certeza se quando o meu leucócito zerasse as minhas defesas durante o transplante, aquilo fosse infeccionar, e arrancar um dente durante o transplante é algo quase improvável, muito arriscado para o paciente. Então eu arranquei esse dente antes do transplante, 1 semana, 2 semanas antes, me recuperei, tirei os pontos e aí internei. Outras avaliações que a gente passa, deixa eu ver, exames de sangue, pulmonar, várias avaliações. E depois que tudo está certinho, a gente ainda teve que esperar uns 3 a 4 meses para o plano autorizar. O certo, o plano teria até 21 dias úteis, mas acabou demorando bastante. A gente estava quase entrando com uma liminar, mas graças a Deus não foi preciso. Um pouco antes do carnaval o plano autorizou, e logo após o carnaval, dia 23, 24 de fevereiro de 2016, eu internei. Aí quando a gente interna, internou eu e minha irmã, a enfermeira ainda vem, conversa mais um pouco com a gente sobre o transplante de medula, sobre o que vai acontecer, os sintomas durante o transplante. Eu sou submetido a uma quimioterapia pré-transplante
durante os 6 dias antes da infusão da medula no meu organismo. Essa quimioterapia pré-transplante, né, a minha foi com a medicação busulfano, MTX e mais uma outra que eu não lembro, fora outras medicações anticonvulsivas. Eu sei que eu olhava às vezes assim o suporte de medicações, eu via assim 6, 7 medicações entrando ao mesmo tempo e ficava apavorado, achando em dúvida se eu ia aguentar tudo aquilo, né? Enquanto isso, né, enquanto eu estou fazendo essa quimioterapia pré-transplante, a minha irmã, ela também internou, né, no caso para tomar uma medicação 4 ou 5 dias antes de coletar a medula. Essa medicação, ela como é o nome? Esqueci agora, estou confundindo com uma outra. Granuloquine. Essa medicação ela faz com que parte da medula óssea da minha irmã corra pelas veias periféricas, né? Para que no 5º dia, através de um sistema chamado aférese, o sangue da minha irmã saia por uma via, entre na máquina, filtre apenas a medula e devolva o sangue sem a medula na outra via. E isso dura mais ou menos de 2 a 3 horas. Quando a máquina consegue lá os 80, 100 ml de medula necessárias para o paciente, a máquina para, ela recebe alta, acredito que 6 a 10 horas após a aférese terminar. Parece uma hemodiálise, né? Ela recebe alta, eu sei que no outro dia ela já estava na 25 de março lá, fazendo compra, normal, sem sintoma nenhum. Ela recupera esses 6 a 7% de medula que ela doou para mim, ela recupera de 2 a 3 semanas, sem sintomas, né, normal. Agora é o paciente que realmente fica bem debilitado, para que esses 6% se transforme, né, em todo o potencial que a medula, todo o potencial desejado da medula, é que demora bastante, talvez até 3 anos em alguns casos, né? Mas o importante é que com 6 meses o paciente também já está bem, com aquela medula que já está ali se fortificando, ele já consegue produzir uma quantidade de células no sangue boas. Eu já estava com um hemograma muito bom com 6 meses pós-transplante. Mas um pouquinho antes, que eu queria falar para vocês sobre como que eu recebo, né? Eu recebo através de um acesso central que é feito pelo catéter Hickman, né? O primeiro dia de internação, eu já vou para o bloco cirúrgico colocar esse catéter Hickman. Algumas pessoas usam Permicate, mas o meu foi o Hickman, que é um catéter de 3 vias. Vou ver se eu coloco a foto aqui para vocês, né? E fiquei com esse catéter, né, mesmo depois da alta, durante uns 10 meses. Então é um catéter de longa duração. Então ele é colocado por um cirurgião vascular, por um anestesista e ainda assim com auxílio de um ultrassom. Eu fui levado para o bloco cirúrgico, chegou lá, a instalação foi tranquila. A única coisa que eu me espantei é que tinha muita gente lá no bloco cirúrgico, e depois eu perguntei, assim, nossa, tanta gente no bloco cirúrgico lá só para colocar um catéter, tem residentes de anestesista, de vascular aqui? A enfermeira disse, não, só estava o anestesista e o vascular no bloco cirúrgico com você. Eu falei, nossa, mas eu vi mais uns 3 médicos, 2 médicos do lado de cada um deles, eram 4 médicos que eu vi além dos 2. Falou, não, acho que você confundiu, você... Aí fica aí para quem acredita, né, nessas coisas. Não sei se eu já estava um pouquinho alterado, assim, nervoso, mas eu vi umas 6 pessoas lá no bloco cirúrgico, né, assistindo a cirurgia, além do vascular e do anestesista. Mas foi tranquila a instalação, né? Depois da quimioterapia, eu fiz 2 sessões de radioterapia, uma pela manhã, outra pela tarde, uma sessão mais ou menos de 30 a 40 minutos, cada sessão de rádio. Foi assim uma sensação muito ruim no final do dia, como se eu tivesse passado o dia inteiro pegando sol, sem protetor solar, e o corpo queimando à noite, né? A sensação que eu tive foi essa, né? A cicatriz da tráqueo, ela começou a descamar, a gente ficou um pouquinho preocupado, mas a gente passou um óleo de camomila, melhorou bastante, e tudo por conta da rádio, né? Mas no dia seguinte também muito enjoo, e foi o dia da infusão. Logo após a radioterapia, o dia seguinte é o dia da infusão, chamado de dia 0.
É por isso que depois do transplante a gente chama D mais 1, D mais 10, D mais 30. Seriam 30 dias após a infusão. Recebi a infusão, né, toda uma equipe lá que vem com você para prevenir qualquer tipo de reação, preparados até para te levar para a UTI. Existem alguns casos que durante a infusão a pressão cai no paciente, ele tem que ser assim atendido às pressas, né, primeiros socorros, tipo de coisa. Mas graças a Deus eu não senti nada durante a infusão, foi como se fosse uma bolsa de sangue entrando pelo acesso central e tudo correu muito bem. Passada a infusão, uns 5 dias, começou o efeito da químio pré-transplante, os efeitos no meu corpo. Essa químio ela serve para destruir toda a minha medula original, né, e para que a medula nova entre, digamos assim, sem resistência nenhuma. Assim que entra no acesso central, ela já vai procurando assim os ossos, né? Para quem não sabe, a medula óssea ela é um tecido viscoso que fica dentro dos ossos, do dedo midinho até o crânio. Em todos os ossos a gente tem medula. Ela é responsável pela produção do sangue, das plaquetas, hemoglobina, dos leucócitos. Então, destrói-se a medula original do paciente, ele deixa de produzir sangue, né? Ele recebe a medula do doador, a medula nova, e aí tem um tempo aí de 10 a 25 dias para a medula nova pegar, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do paciente. E depois que a medula pega, é que volta a produzir o sangue de novo. Hemácias, leucócitos, plaqueta, e até lá o paciente depende de transfusões, enquanto ele não produzir sangue com a medula nova. Produzir o sangue com a medula nova significa que a medula nova pegou, né, o dia da pega. Geralmente os médicos têm um parâmetro aí de recebe a infusão, aí passa 2 semanas assim bem mal, né, sem produzir sangue, transfusão quase que diária, mas quando começa a subir durante 3 dias, parece que os leucócitos acima de 1000 durante 3 dias, eles consideram que a medula pegou. É um parâmetro mais ou menos assim. Eu senti muita mucosite. Uma das coisas assim que a gente faz, aquele tratamento de laser terapia, os odontologistas vão lá tudo e tratam a gente com laser para diminuir os efeitos da mucosite. A gente toma bastante picolé, sorvete lá para também melhorar um pouco essa sensação. A mucosite, se for muito agressiva, o paciente tem que receber alimentação pela veia. Eu, graças a Deus, não precisei, apesar de ter sido muito difícil para mim também. Eu fiquei quase 1 dia, 2 sem comer por conta da mucosite em todo o trato esofágico aqui ferido, né? E você não consegue engolir nada, nem saliva, muita celorreia, tive um pouco de febre, tem pessoas que têm febre altíssima, minha febre foi moderada. E o que mais que eu posso dizer? Um outro tratamento muito interessante, quem puder começar antes do transplante, é um tratamento com glutamina. Você fazer gargarejo, engolir um pouquinho de glutamina. É bom pedir uma orientação para um nutricionista ou para os estomatologistas, dentistas, desse tratamento. Esses profissionais especializados em transplante, né? Porque isso ajuda muito a mucosite, a agressividade dela diminui bastante com esse tratamento de glutamina antes da quimioterapia pré-transplante. E isso foi uma coisa que me ajudou muito. Deixo aí essa dica, quem puder começar um pouquinho antes o tratamento com glutamina, umas 2 semanas antes do transplante, é muito bom. E eu sei que com 23 a 25 dias a medula pegou com 12 dias, a medula da minha irmã, e aí com mais ou menos 23 dias eles só estavam esperando a mucosite melhorar para poder mandar para casa, como eles dizem, né? Eu não estava nem com leucócito normal ainda, mas os bichinhos de casa são menos agressivos que os do hospital, então você já está com 1.800, 2.000 de leucócito, eles já querem te mandar para casa. Eu fui para casa com 23, 25 dias de internação, né? Então praticamente com 18 dias de infusão, 19 dias de infusão, eu fui para casa já. Lá em casa me recuperei, né? Ainda com muitas restrições, mas aí já estava em casa, tranquilo. Se a gente sai assim do transplante com 40 comprimidos, é um dos motivos que eu demorei, porque você tem que tomar esses 40 comprimidos oral, né? Então eles estavam todos na veia, no hospital, mas enquanto você não consegue engolir eles,
você não recebe alta. Aí só quando eu consegui realmente tomar os 40 comprimidos no hospital oral, e aí sim eles tiveram segurança de mandar para casa, porque são medicações anti-rejeição, né, que evitam aquele GVHD agudo, né, que é o ataque dos anticorpos na primeira fase pós-transplante e ao seu organismo. Então eles têm muito cuidado com isso. Tem pacientes que saem com diarreia, falta de ar. Graças a Deus eu não tive nada disso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. A minha internação foi assim, né, do jeito que eu falei para vocês. Eu vou fazer um outro vídeo só falando pós-transplante. E a internação foi tranquila. Eu peço a todos assim que estejam encarando ou vão encarar um transplante de medula óssea, orem, tenha fé, peçam bastante informação para os seus médicos, sigam com bastante disciplina as recomendações que os médicos passarem para vocês, principalmente durante o transplante. Uma coisa que eles pediam bastante para não comer nada de fora, e eu evitava ao máximo, né, comer qualquer coisa assim de fora do hospital, para evitar algum tipo de infecção, algum tipo de intercorrência não prevista, né? Como eles diziam, o próprio transplante já tem muitas coisas que a gente não consegue prever. Imagine se o paciente ainda fizer coisas que a gente não saiba. Realmente é o lado do médico, a gente tem que entender também, né, que eles querem cercar o máximo possível com o que eles já estão acostumados. E aí foi isso, né? Não foi, eu confesso que a minha primeira quimioterapia, que me levou para a UTI, eu considero até hoje ela mais agressiva que o meu transplante de medula, o que eu passei, apesar da mucosite, a radioterapia, mas realmente até hoje eu considero a primeira quimio mais agressiva do que o transplante. Não sei se foi porque eu estava com a doença muito avançada, já estava com uma infecção instalada em mim quando eu comecei a primeira quimio, né? Então o transplante de medula foi agressivo, realmente foi algo que me debilitou bastante. Eu saí com 75 quilos do transplante. Hoje eu estou com 96 quilos, mas também por causa do corticoide. Meu peso normal gira em torno de 82 a 85. Mas assim, correu tudo bem, né, graças a Deus. Em casa também correu tudo certinho. Fiquei com catéter aí por 10 meses em casa. O catéter a gente usa só por precaução, né? Caso tenha qualquer intercorrência durante o pós-transplante, você não precisa ir para o bloco cirúrgico de novo. Então é isso, gente. Agradeço desde já quem assistiu até aqui. Agradeço também a todas as mensagens de apoio que têm chegado para mim. Eu tenho lido todas. Às vezes não dá para responder. O número de pessoas que têm se inscrito no canal tem aumentado, de mensagens também. Meu muito obrigado a todos. Meu muito obrigado aqui a todas as pessoas que são doadores de sangue, todas as pessoas que são cadastradas como doadores de medula óssea, né? Como vocês podem ver, é um procedimento que não tem risco nenhum pro doador, e seguro, e você salva vidas, né, de crianças, de adultos. Então, se hoje eu estou aqui, é por causa do transplante de medula, é por causa das doações de sangue, é por causa das orações dos amigos, dos conhecidos, dos desconhecidos. E eu sou muito grato a Deus e a todas essas pessoas que fazem com que a gente consiga visualizar essa rede, né, de amor que existe na humanidade, né? E como eu digo, né, a gente é mais dependente do que a gente um dos outros, a gente é mais dependente um dos outros do que a gente imagina, porque hoje a gente está bem, amanhã a gente pode estar precisando de uma transfusão de sangue, né? Não é só leucemia, um câncer no sangue. Você pode atravessar a rua, Deus o livre, pode acontecer um acidente, você pode estar precisando de sangue de uma hora para outra, né? E você precisa de sangue que já foi doado por pessoas que você não conhece, né? Que não sabe nem quem vai chegar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por quem chegou até aqui no vídeo. Fiquem com Deus, muita força, muita paz, e até o próximo vídeo. Tchau!